Padre, bom dia. Bom Uma dia. ótima semana pro senhor. Tudo bom? Tem uma sugestão para fazer para vocês. Qual? Vamos tirar o giro esportivo da segunda-feira por um tempo? Vamos. Acho que É melhor, né? É melhor. A gente fala de coisas mais agradáveis. Porque o nosso tricolor não tá nos Não ajudando. engata de jeito nenhum. Vamos avisar eles que já acabou o Paulista, que começou outro campeonato? Padre, o que temos de hoje? Bom, nessa hoje segunda-feira? eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do crescimento pessoal. Você perguntou se é para cima ou para baixo dos lados, né? Mas o crescimento interior. E é um tema muito interessante porque muita gente perde a expectativa de si mesmo. E eu queria começar essa semana falando um pouquinho nisso, né? O crescimento pessoal supõe duas questões que nós não podemos abrir mão. Primeiro, o erro deve ser corrigido mais do que punido. E segundo, não tenha medo de errar. Porque quando nós somos movidos pelo medo de errar, nós normalmente não fazemos da nossa vida um progresso, mas nos paralisamos no estágio que nós estamos. Quando a gente fala em crescimento pessoal, né, é fruto das duas escolhas que nós fazemos. Então, crescimento pessoal e responsabilidade, eles estão intimamente ligados. No entanto, existem pessoas, né, que aprendem com os próprios erros e assim conseguem crescer como seres humanos. E existem aquelas que, por mais que passem dificuldades, não têm coragem de mudar. Então não tem receita para a gente poder dizer como fazer para crescer, mas o que temos são algumas dicas. Então, primeira coisa, tem um cientista chamado Albert Einstein. Todo mundo já ouviu falar de Einstein com todas as suas grandes pesquisas científicas. Ele dizia que a maior loucura na vida de qualquer ser humano é esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Nós nunca vamos obter resultados diferentes se continuarmos agindo do mesmo jeito. É uma frase simples e ao mesmo tempo genial, que nos leva a refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Também nos induz a encarar uma verdade que pode ser incômoda para muita gente, mas é essencial para começar qualquer processo de crescimento ou mudança. Ou seja, cada um é responsável pela vida que leva. Não se esqueça disso, né? Então, se as coisas caminham bem, ela não pode nos levar à acomodação, porque o mundo muda, a realidade muda, e se nós não acompanharmos as mudanças, em pouco tempo estaremos fadados ao descrédito ou à perca da nossa confiabilidade na vida. Sempre precisamos mudar. E qual a importância disso? Porque, se quisermos nos manter firmes, aquilo que a gente falava outro dia, né? Cada dia não é um dia menos para viver, mas é um dia a mais, eu vou construindo. Mas se quisermos nos manter firmes na posição que estamos, precisamos nos atualizar permanentemente, precisamos crescer permanentemente. Então, algumas dicas para o crescimento pessoal, né? Primeiro, aceite aquilo que não pode ser mudado. Tem um provérbio da sabedoria que diz, né? Senhor, dai-me a ousadia de mudar o que pode ser mudado. A compreensão para aceitar o que não pode ser mudado, mas principalmente a sabedoria para distinguir um e outro. Então, o que pode ser mudado, deve ser mudado. O que não pode, eu não preciso ficar dando murro em ponta de faca, me consumindo para que isso aconteça. Segundo ponto, admita seus próprios erros. Às vezes nós nos blindamos e achamos que basta a gente não reconhecer os nossos erros que o mundo será complacente conosco ou também aceitará que somos melhores. Não. Se eu errei, eu tenho que assumir porque assim eu posso ser melhor. E terceiro, esteja sempre disposto a aprender. Lembre, e como que eu aprendo? Eu aprendo pela minha própria experiência, mas na maioria das vezes eu aprendo pela experiência dos outros.
Então não ter medo de aproveitar tudo de bom que o outro pode lhe oferecer na vida, aproveitar tudo de bom que as outras pessoas mostram para você. Quando a gente incorpora aquilo que o outro faz e passa a fazê-lo também porque é bom, isto é uma forma de inteligência para crescermos. Depois, 3 erros fundamentais que nós devemos evitar, se quisermos crescer. Primeiro, criar muitas expectativas. Nós temos que lembrar, as pessoas falham, as instituições falham e as empresas nem sempre são aquilo que nós gostaríamos que fossem. E se nós não queremos sofrer, temos que aceitar isso. E segundo, temos que ver qual é nossa parcela para podermos ajudar a mudar. Agora, o grande problema, quando eu crio muita expectativa, eu espero que o outro corresponda à minha expectativa. E ninguém é responsável por sanar ou para colocar em prática, cumprir as minhas expectativas. Então não adianta eu querer isso. Segundo, um grande erro que nós cometemos é tentar modificar as pessoas e os fatos. Cada um é um. E eu preciso aprender o seguinte, se eu posso te ajudar a crescer, eu vou te ajudar a crescer, mas isso não significa que você tenha que ser aquilo que eu espero de você. Você continuará sendo você mesmo. Então, não tente mudar as pessoas, não tente corrigir os fatos, mas tente vivenciar de tal forma que eles possam integrar a tua existência. E segundo, não fazer a própria parte. Muita gente não cumpre aquilo que ele deveria fazer. Ah, ninguém faz, então também não vou fazer. Ah, todo mundo faz desse jeito, então também vou fazer. Então faça a sua parte, independente do lugar, independente do espaço que você tiver. Quando você age assim, você mostra maturidade e mostra que você pode estar crescendo como pessoa. Então é isso que eu tinha pensado para hoje. Eu acho que para começar a segunda refletindo. Eu acho que um ponto interessante que o padre comentou aí foi relacionado às pessoas, algumas, não conseguirem assumir os erros. Quando a gente convive com certas pessoas que, em um momento ou outro, chega e fala, não, a culpa foi minha, eu que fiz isso e tal. Isso, acredito que traz um crescimento, até mesmo no fato da gente que convive com essa pessoa, a gente passar a acreditar mais nela. Exatamente. Porque às vezes você convive com certas situações em que acontece determinada coisa e a pessoa que causou aquilo acaba não se manifestando e aí acaba gerando um grande problema e o mal vai ficando maior. Exatamente. E uma outra questão que eu vejo sempre importante, é que às vezes nós temos uma tendência muito grande em ignorar as pessoas que nos criticam. Isso é terrível, porque eu tenho que aprender com aquele que me critica. Eu costumo sempre dizer isso. Quando eu recebo uma crítica, a primeira coisa que eu faço não é revidar, mas é parar e avaliar. Quer dizer, isso tem fundamento? Se tem fundamento, eu vou procurar corrigir. Se não tem fundamento, eu parto para uma segunda questão. Quer dizer, se o Marquinho está falando isso do Padre Adalto, espera aí, tem fundamento? Não tem. Mas por que ele fala? Então, o que eu faço que dá para ele a possibilidade dele me enxergar dessa forma? Se tem alguma coisa que eu possa mudar para corrigir a maneira como os outros me enxergam, eu vou fazer. Agora, se eu não tenho nada disso, eu simplesmente vou ignorar e vou procurar tocar minha vida. Agora, normalmente as pessoas é assim, eu recebo uma crítica, imediatamente eu respondo a crítica, me colocando como se eu tivesse razão. Não, toda crítica precisa ser bem-vinda para que eu possa fazer uma reflexão. Eu preciso refletir sobre tudo. É fácil refletir sobre os elogios. Eu falo, é muito pior uma pessoa que só te elogia do que aquela que te enfrenta. Exatamente. Os meus melhores amigos são normalmente aqueles que me enfrentam, porque eu ganho um respeito muito grande ao perceber que eles estão contribuindo comigo para o meu crescimento. Isso é muito importante. Exatamente. Padre, agora aproveitando, falando um pouquinho da nossa igreja matriz, se eu não me engano, no próximo dia 16, nós vamos estar recebendo uma visita? Dia 16 o bispo estará conosco
Ele já visitou a paróquia de São Benedito, já visitou a paróquia Nossa Senhora de Fátima e agora ele vem visitar, por último, a paróquia de São João Batista, né? As outras 2 paróquias já foram visitadas. E ele vem em visita oficial também à cidade, então ele vai estar visitando a prefeitura, as autoridades constituídas, vai estar visitando a Câmara Municipal e depois nós estaremos passando pela Santa Casa, pelo Lar dos Velhinhos, pela creche Santa Rita de Cássia, que são 3 instituições que têm uma ligação muito próxima da Igreja Matriz, né, que a gente está sempre caminhando junto, caminhando por perto. Então ele vai conhecer também essas 3 instituições e depois nós vamos fazer uma passagem aí pelas capelas, e vamos estar olhando um pouco as divisões das paróquias, as 3 paróquias, e 7h30 da noite ele vai celebrar na Igreja Matriz de São João Batista e daí ele vai fazer um pronunciamento oficial para a comunidade, mostrando um pouco as expectativas dele em relação à paróquia e ao futuro da paróquia, o que nos espera por aí. Dom Devair, que assumiu esse ano a Diocese Assumiu de esse Piracicaba, ano. Ele né? está fazendo esse trabalho de conhecer todas as paróquias, né? Por isso ele já veio no São Benedito, num momento, veio também na Vila Fátima, veio depois uma outra vez inaugurar uma obra social aí na Fátima, e agora que ele vem para São João Batista. Tá certo, então. Então vai ser uma sexta-feira, ele chega por volta de 2 horas e vai ficar com a gente até a noite, visitando, fazendo esse processo todo aí. Tá certo, então. Vale deixar aí o recado a toda a Isso, comunidade já fica o católica. aviso para todo mundo, tá bom? Tá certo, então, Um abraço, que Deus abençoe e até segunda que vem. Até. Até, padre, bom dia, boa semana. Bom dia. E você me deu uma boa notícia hoje, lembrando que sexta-feira é feriado, eu não tinha nem lembrado disso. Sexta-feira é feriado. Soldado constitucionalistas, feriado somente no estado de São Paulo. Né? Algumas cidades, né? Porque algumas já anteciparam o feriado com tem esse detalhe a também. situação da Covid. Mas nós aqui não antecipamos, né? Nós não antecipamos. Ah, então tá bom. Bom dia, padre. Um abraço, até mais.